Olá, moradores pixelados da minha cidade gamer, aqui quem fala é o Prefeito Viváqua e é com muita alegria no meu coração que eu digo que o deputado Valdir Raupp retirou o projeto de lei da nossa tão infame Lei Anti-Gamer. Eu queria avisar que isto é uma vitória, esse podcast é uma discussão mais aterrorizante do que real agora, é uma vitória nossa, uma vitória de toda a internet. Um abraço pro pessoal do Jovem Nerd, um abraço pro pessoal da Nintendo Blast, um abraço pro meu querido Guilherme Costa que também conversou comigo sobre isso, e um abraço pro Caio Corraine que divulgou a nota que nos trouxe tanta felicidade. Fique agora com o podcast 100% especulativo de algo que eu espero que nunca volte a se repetir no nosso país. Uma vitória para nós gamers, um abraço pixelado para vocês e curta o cast. Nintendo, Microsoft, Sony, Indústria, Pirataria, PlayStation, Super Mario, Mega Drive, PS, Nintendo 10, iPhone, Farmzinga, Facebook, Twitter, Cidade, Pixel Talk. Este é o Pixel Talk da Cidade Gamer. E sejam bem-vindos, moradores pixelados da minha cidade gamer. Estamos aqui em mais um Pixel Talk, pedido por e-mail, pedido pelo Twitter, comentado muito no Facebook, sobre algo bem que eu espero que esse podcast fique datado e que a gente dê risada que algo assim chegou a nos ameaçar. Chegou a ser cogitado, né? É, ele que volta das cinzas diretamente da onde ele estava reformando. Eu estava na Holanda, meu querido. Estava na Holanda importando material para... Mercadoria para melhorar o distrito da Luz Vermelha. Isso mesmo. Mano, já pensou se a gente consegue fazer um concurso cultural? A melhor resposta do que aconteceu com o Condor ganhar um prêmio? Olha só, dá pra pensar em alguma coisa aí, hein? Duvido que alguém vai mandar e-mail pra isso. Eu tenho um prêmio aqui pra dar, mas eu nem... E ele também, diretamente do Jurassic Cast, o nosso pipoqueiro, o homem do escândalo, o homem que ele fica maluco da cabeça dele, ele que incitou um podcast só porque tava com raiva da indústria de videogames, agora está com raiva de novo, o nosso furioso Manuel Calaveira. E aí, caros ouvintes pixelados, eu tô furioso mesmo, cara. É uma das notícias mais furiosas que eu já ouvi e já tive o desprazer de ver. Mas vamos lá, vamos conversar sobre essa... Sabe o que é engraçado? Essa pouca vergonha. Só fazer um adendo assim que as pessoas que escutam o Jurassic Cast, escutam, né, o Calaveira dando risada, sendo palhaço, e quando ele vem aquele despiroca foda, né? Fica a moça irritada. É sempre assim, né? Eles veem o Calaveira pelo Calaveira, sabe? Calaveira pelo Calaveira, sabe? Meio Marília Gabriela. Por quê? Mas é pra ficar com raiva mesmo, cara. Mas não é pra ficar com raiva uma coisa dessa. Mas então, Calaveira, por que você está... É um detentor dessa raiva gigantesca? Raiva, assim, tipo... Raiva. Primeiro, pro pessoal que não pegou ainda, que simplesmente deu play, baixou no feed, não viu a imagem, não viu o nome do programa, ou por algum motivo, sei lá, tá ouvindo isso aqui numa rádio online. A gente tá em alguma rádio online? Acho que não, né? Ou um amigo seu botou o fone na sua orelha, cara. E sua namorada falou, você precisa ouvir isso. Nós vamos falar hoje do que está sendo, vamos dizer assim... Cogitado como a lei anti-games. Cogitado, né? Regurgitado, né, cara? Regurgitado, Defecado. Assim, muito do que a gente vai falar aqui vai ser especulativo. Nós não temos propriedade legal grandiosa. Eu gostaria de fazer uma errata antes da gente começar o programa, que nós não somos formados em direito. Então, o que a gente vai falar sobre leis e que a gente possivelmente vai acabar falando merda é pra vocês corrigirem, né? E não nos mandar merda, sabe? Também vale falar que a gente tá tirando as nossas conclusões dentro da lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989. A gente tá pegando, vai estar o link aí no post, o site da Presidência da República. A gente tá baseando isso com base no nosso conhecimento, no que foi elaborado por pessoas que estão defendendo que essa lei não seja aprovada, e as modificações que estão sendo pedidas para que a lei exista.
Entendam o seguinte, a lei 7716, ela não diz que videogame é proibido. O que nós vamos falar é de uma lei que quer modificar a lei 7.716. Isso. Então, a ementa, eu vou ler aqui para vocês. Gente, por mais que a gente seja brincalhão, nós não temos propriedades, mas é uma conversa séria. Nós queremos começar uma discussão entre vocês. Exatamente. Se tudo que a gente falar tiver certo, a gente tá mais do que triste. Mas se tudo que a gente falar tiver errado e nada disso for prejudicar a nós estaremos felizes. Isso aqui é um cast para fazer você pensar. Não xinga as pessoas, não xinga. Muito provavelmente alguém tá muito desinformado para que isso chegue aonde chegou, mas vamos ter uma conversa saudável aqui e, lógico, intercalando com as músicas que você pediu no nosso Facebook. Eu vou ler aqui o PLS, né, o Projeto de Lei do Senado número 170 de 2006. Senador Valdir Raupp. A ementa diz: alerta o artigo 20 da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para incluir entre os crimes nele previstos o ato de fabricar, importar, distribuir, manter em depósito ou comercializar jogos de videogames ofensivos aos costumes, às tradições dos povos, aos seus cultos, credos, religiões e símbolos. O que isso quer dizer na nossa conclusão? Vamos no basicamente, depois a gente desconstrói. Tranquilo. Basicamente, o Viváqua, o que essa lei traz, ou o que essa proposta de projeto de lei traz, é que o videogame, aquele videogame que tem um conteúdo mais adulto, ou que sabe-se lá o que significa. Bons costumes, né? Que são termos completamente individuais, enfim, você não tem como definir um tema, você não tem como definir uma lei, creio eu, né? Aí o pessoal que o Viváqua e o Kodosh falaram, que tá aqui para poder dar uma orientada na gente. Mas assim, é difícil você usar termos como esse para sistematizar uma lei, é complicado, porque você tá colocando aqui, basicamente, o que essa lei tá querendo dizer é que os videogames que atinjam que ofendam esses preceitos, ela vai se tornar um crime. Então assim, o nosso videogame que a gente tanto curte, que a gente tanto gosta, que a gente tanto se diverte, ele simplesmente vai se tornar um crime. O problema não é, por exemplo, o só assim, agora fica proibido ser vendido jogo no Brasil. Fica proibido ser fabricado jogo que ofenda aos costumes e aos bons costumes, às tradições dos povos, à religião, blá blá blá, aquela coisa toda. Não, cara, o jogo, o teu Atari que você tem do General Custer, que você tem aí aquela fita empoeiradinha, cara. O 2 foi longe agora. Fui longe, fui bem longe, cara, porque um jogo desse tipo, ou sei lá, qualquer outro jogo, se a gente tiver, por exemplo, uma instituição X, onde para eles o grande representante deles seja o ouriço azul. E aí você não pode deixar que o ouriço azul morra, então não. Sonic nunca mais vai poder ser publicado no Brasil. E não é só isso, cara. Não é só a questão de você não poder mais fazer, não poder mais implementar, não poder fabricar o jogo. Tudo aquilo que você tem se torna uma coisa baseada no crime. Tudo que você... O teu Sonic do Mega Drive vai se tornar algo que pode te botar na cadeia. Pelo menos é o que indica aqui, né? O crime, o que a gente entende por crime é ser mandado pra cadeia, né? Sim, exatamente. O que a gente está falando? O Kodosh deu um exemplo bem absurdo e a gente sabe que nesse país e que o ser humano, você sabe, você é esperto, você é ouvinte da Cidade Game, você sabe quanta gente burra tem no mundo. Você é um cara que vive em um mundo que você faz cálculos instantâneos matemáticos gigantescos só de jogar videogame, calcular parábola, calcular encaixe de peça, etc, etc, e as pessoas te chamam de idiota porque você joga videogame. Você vive nesse mundo. Então eu vou falar um negócio. Por exemplo, teve uma época que um jornalista de videogames negro ficou indignado com um vídeo do Resident Evil 5 que o cara estava na África atirando em africanos negros. Ele falava que o jogo era racista. O jogo era racista. Entre aspas, é lógico que o impacto de uma pessoa branca atirando em pessoas negras vai causar mal. O negócio foi a decisão da Capcom de levar toda a situação lá, sabe? Assim como eles atiraram espanhóis no
do Resident Evil 4 inteiro, sabe? Mas é uma questão delicada, porque o negro é uma cor e é uma cor de ser humano. O que a gente tá falando é toda uma etnia. Você não pode... Tem gente que vai se ofender, por exemplo. Tem gente que não ligou, mas teve gente que ligou. Ele jogou o jogo mesmo assim e fez a resenha falando que não estava satisfeito. O cara foi mega profissional. Vale lembrar que a moral e os bons costumes implica que a pessoa pode simplesmente estar ofendida com aquilo. Implica em termos extremamente subjetivos. Exatamente aí, cara, que eu queria chegar depois. Vamos dizer agora que você tá jogando um jogo tipo The Warriors. Você tá jogando um beat 'em up. Cara, vamos dizer que o contexto do jogo... Cara, vamos falar. Você é um roteirista. Você pode fazer o jogo que você quiser. Sim. Quem vai publicar, escolhe. Mas vamos dizer que você faz um beat 'em up de 3 suecos. Beleza, são 3 caras loirinhos do olho azul, andando. E aí vamos falar que no contexto que o cara criou, um dos chefes da máfia é um negro. E aí você junta com seus 2 amigos loirinhos e bate no negro. Vamos dizer que tá contextualizado, que você entendeu que aquele cara veio de uma colônia, que o cara não teve escolha, que não sei o que. O roteiro levou a ele ser um vilão. Não estamos falando que o negro é vilão, estamos falando que o roteiro levou... Se o cara fosse japonês branco ou um sueco, ele seria. Se alguém se ofender com aquele cara, ninguém vai pedir pra tirar o level dele, pra tirar o personagem. Vão pedir pro jogo não ser comercializado. Tá, beleza, você se ofendeu com a história? Ok, vamos dar outro exemplo. Se o indiano no Brasil, da colônia indiana no Brasil, se ofender com a maneira que ele é representado no Street Fighter, se ele se ofender com o Blanka como representação do brasileiro, os bons costumes deles foram feridos, ele pode proibir a venda, comercialização e o uso do Street Fighter 4 no Brasil. Ou do 2, ou qualquer versão que tenha o Blanka e o Dalsin. Usando esse preceito aqui, Vivaco, do bons costumes, essas coisas todas, o Brasil, a lei máxima, que é a nossa Constituição brasileira, ela veta atos terroristas, atos de demonstração de crueldade e tal. Vamos pegar um jogo de guerra como Modern Warfare, que é praticamente uma referência do gênero. Ele não poderá ser comercializado no Brasil. E se for, ele será punido por meios legais, vai se tornar um ato criminoso. Você não vai poder ter o teu DVD em casa que você comprou antes dessa lei ser aprovada. Exatamente. Se você... na verdade, isso aí vem mais por uma lei regulamentadora também, Kudo. Já aí dependeria também de como a regulamentação da lei iria propor isso. Provavelmente eles não iriam retroagir isso, né? Eles iriam fazer da data em diante em questão. Não, porque olha só, você tem aqui, ó, manter em depósito. Manter em depósito, a tua estante no teu quarto pode ser considerado um depósito de jogos, cara. Não, mas tudo bem, mesmo assim eles podem fazer essa lei só daqui pra frente, entendeu? Da data da publicação pra frente. Ela não necessariamente tem que retroagir. Pra ela retroagir tem que estar na letra da lei. Mas isso é o de menos. Eu acho assim que a própria lei em si, ela já é um absurdo. Como, por exemplo, o que o Vivaco muito bem colocou, esse exemplo que houve lá no jogo do Resident Evil 5. O cara devia ter criticado o jogo, porque o jogo é horrível. Mas assim, o cara, a história... O jogo é ruim, o jogo é ruim. O jogo é horrível. Eu gosto. Por isso que não tem um podcast na Cidade Gamer, tô falando. Tô brincando. Mas continue. Mas enfim, aí a história do jogo se passa na África, se passa em vilarejos africanos. Aí eu pergunto pra você, caro ouvinte pixelado, os vilarejos pobres africanos são constituídos de negros ou são constituídos de lourinhos do olho azul? Não, cara, não faz sentido nenhum. Cara. Não é assim, não é aquela coisa, o cara está numa cidade matando apenas pessoas negras. Cara, ele tá dentro de um contexto em que ele tá simplesmente agindo, né? Aí vem a questão, por exemplo, nesse caso, o que o jornalista contestou foi porque a Capcom decidiu que iria se passar ali. Sim, e aí a Capcom, ali? E por que e não aí ali? A Capcom saiu muito bem, porque ela pegou e falou o quê? Hoje em dia, o que as empresas farmacêuticas fazem? Fazem teste em pessoas na África. Que eles mostraram, né, entre aspas, pô, a Umbrella tá aqui fazendo esses testes no povo africano, porque a Umbrella é o quê? É uma empresa farmacêutica, entendeu? A Umbrella, não é de graça, cara, entendeu? Não é nada de graça. Desde o Resident Evil 1, a Umbrella é a vilã. É que nem, eu vou lembrar, o pessoal pode até criticar, não me importa de criticar, eu vou lembrar um filme do Kevin Smith, que eu vi uma palestra dele, que um cara no filme vira e fala, toda lésbica pode ser consertada com uma boa trança, pirocada. Uma boa trança.
um bom pênis. E aí a mulher foi na palestra do Kevin Smith tirar satisfação porque ela era lésbica. Ele virou pra ela e falou assim: eu deixei claro em todo momento que ele era o personagem mais idiota do filme. Ele tá sempre errado. Você percebeu isso? Sim. Por que você tá contestando o personagem mais errado do filme? Ah, porque a frase me ofendeu. Vindo de um idiota, eu queria mostrar que ele era idiota. Por que não soltar a frase mais imbecil do mundo? Aí ela murchou o argumento. Mesma coisa. Nesse caso, quem está fazendo algo é isso. Só que a lei, ela não quer saber se tá dentro do contexto, sabe? A lei não quer, por exemplo, se a sociedade judaica se incomodar com um jogo, mesmo que o herói seja judeu. Você começa no campo de concentração, foge e mata um monte de nazista depois. Mas se ele virar e falar, eu não quero ver o meu povo retratado assim, isso ofende a minha moral e os meus costumes, já era. Se ele estiver dentro do Brasil e essa lei estiver em vigor, ele pode entrar com isso. Sim, exatamente. E assim, são coisas, assim, absurdas. Porque o fato de você retratar um negro marginal, você não quer dizer que você está categorizando que todos os negros são marginais. A mesma coisa que você não que mostrar um asiático marginal ou uma pessoa branca marginalizada, não que significa que você esteja categorizando todas elas como marginais. Então, um gordo, né? Um gordo, sei lá, cara, qualquer gordo, coisa. Que seja. Cara, pessoa. A gente tem o gordo caricato do Street Fighter 4, a gente tem uma série de jogos. Cara, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu vou pegar exemplos práticos, tá? Eu vou pegar exemplos que eu considere meio prático, que as pessoas consigam assimilar. E depois de dar esse exemplo, a gente vai pro primeiro bloco de músicas e a gente continua a discussão depois de lá. Por exemplo, se você tem um parente japonês que fugiu do Japão ameaçado de morte e ele se ofender porque existe uma série de jogos do PlayStation que se chamam Yakuza, eu não tô falando de brincadeira, não tô falando que é engraçado, gente. Não. É uma máfia, ela mata pessoas, isso é um fato. Sim. É retratado até comicamente algumas horas no jogo, mas é um jogo que tem uma temática um pouco mais pesada, um pouco mais séria e retrata isso. Se alguém se ofender por isso, ele pode entrar. E vocês sabem, hoje... Sempre tem alguém. Sempre tem alguém e hoje em dia, assim como a gente consegue divulgar esse texto, por exemplo, o texto tem mais de 1000 visualizações, mais de 300 retweets, a carta da AC Games tem mais de 480 retweets, mais de 9.000 curtir, teve essa proporção toda. Você sabe que, gente, nós somos ocupados com a internet. Os desocupados, a galera que só tá lá pra reclamar, eles vão triplicar esses números. Sim. O que vocês acham que tem mais curtir? Esse negócio que vai prejudicar todos nós gamers ou a Alessandra escorrega ao sair da banheira do Big Brother? Exatamente. Então vamos agora pro primeiro bloco de músicas. Vamos começar com Red Dead Redemption Far Away, pedida pelo Rafael Tamborino. Step in front of a runaway train, just to feel alive again, pushing forward through the night, aching just to lower side. It's so far away. It's so far away. Cold wind blows into the skin. Can't believe the state you're in. It's so far away. It's so far away. Who are you trying to impress? Steadily creating a mess.
E estamos de volta, esse foi The Open Way, da trilha sonora do Shadow of the Colossus, pedida pelo Bruno Melo. Bom, retomando onde nós paramos, nós estávamos seguindo uma linha até interessante de tentar contextualizar algumas coisas. A gente sabe que, sei lá, jogos como Halo talvez nunca sejam afetados, mas se alguém não gostar de violência, já basta. A gente tem que pegar um exemplo baixo também. Tem gente que é contra a violência no geral. Muito bem puxado, viu, Iváculo? Como é que a gente vai medir o que é o bom costume, sabe? O que é a tradição do povo, sabe? Porque se você pega, por exemplo, assim, os bons costumes cívicos, né? Que era até matéria, o pessoal mais velho aí vai lembrar. Isso nos anos 80, comecinho dos anos 90, era até uma matéria que o pessoal tinha durante a aula, que era o dever cívico. Dever cível e dos bons costumes, né? Isso, exatamente. E assim, como é que a gente vai medir isso? O que é o bom costume, sabe? A tradição do povo. Aqui os açorianos, eles têm a farra do boi, que eles dizem que é só sair com o boi correndo pela rua, mas a gente sabe que é basicamente uma torada que tem aqui, sabe? Que eles batem no boi, eles maltratam o bicho, entendeu? E isso é considerado tradição, lógico, que a Sociedade Protetora dos Animais pula em cima, ela é contra isso, mas querendo ou não, isso poderia ser visto, por exemplo, pela lei, como uma tradição. A tradição de um povo, a tradição dos açorianos, porra. Então eles, teoricamente, eles poderiam continuar fazendo isso, mesmo que tá maltratando o bicho, caramba, quatro. Então, assim, o que vai ser o parâmetro pra medir isso? Porque é tudo muito esvoaçado. O que é bom costume pra mim, não é pro Vivaco, não é pro Calaveira, e principalmente não é pro senador Valdir Raup. Eu vou te falar, Kodoji, não dá pra você mensurar esse tipo de coisa. Você não consegue fazer esse tipo de mensuração em termos tão subjetivos como esse. É a mesma coisa que eu virar e falar assim, cara, eu gosto de jogos violentos. Aí, nós três nos reunimos em um local e jogamos God of War. Eu acho o jogo violento, você acha o jogo fraco e o Vivaco acha o jogo absurdo. É a mesma violência, tá entendendo? É o mesmo sangue, é a mesma carnificina que é mostrada no jogo. Tudo bem que é dentro do contexto lá do jogo e tal, mas a cena é a mesma. Só que você diversificar isso pra, o que fulano acha, o que ciclano acha, cara, sempre vai ter alguém que vai se incomodar. Sempre vai ter alguém pra se incomodar. Então não dá pra você transformar isso de... Assim, pessoal, a gente não tá nem falando do fato da lei ser um absurdo por si só. Não por ela ser de videogames, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A gente não tá nem levando em consideração isso. A gente tá discutindo como se a lei fosse plausível, o que ela não é. Fazendo isso, não dá pra você, dentro de uma categoria, o que é bons costumes, o que é ofensivo e o que não é ofensivo. Eu assisti A Paixão de Cristo, apesar de eu achar uma violência desnecessária muitas vezes por parte do diretor Mel Gibson, mas o filme retrata a crucificação de Cristo segundo os escritos sagrados, bíblicos, apócrifos, e sim, enfim, muitas comunidades judaicas se sentiram ofendidas com o filme. Eu não vi nada demais. A comunidade judaica já viu. Então, assim, é mais um exemplo pra isso aí que o Kodoji está dizendo. Não dá pra você mensurar esse tipo de coisa. E ainda mais com videogames, que primeiro que tem um intuito de diversão, de entretenimento, mas, mas Rodrigo, isso aí não tem, e daí que é divertimento? Não, tá certo. Mas assim, é uma coisa extremamente diversificada, cara. Você tem jogos de um italiano, bobeiro italiano, que vai pro mundo do cogumelo através de um cano de esgoto, e você tem um deus da guerra, cara. Então assim, a diversidade. Cara, eu vou dar um exemplo. Eu sempre pratiquei tiro. Sempre atirei em alvos, competição, etc, etc. Depois de um tempo eu tô afastado. Eu sempre tive vontade de caçar. Sabe por que eu nunca tive coragem? Porque me ofenderia atirar em animais. Existe um jogo de videogame que chama Cabela's Hunter, que é um jogo pra você caçar animais. Esse jogo me atrai, porque eu vou atirar, é um videogame, e eu não vou ferir animais. O problema é que vai ter alguém que vai falar que isso está me incentivando a querer matar animais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma comparação dentro disso aí que o Vivaco tá falando. Então as novelas, que são um mecanismo cultural brasileiro tão intenso, antigo e amplamente diversificado, volta e meia as novelas em seus enredos trazem histórias de adolescentes que engravidam na adolescência. Exatamente. Dentro dessa forma eu posso afirmar então que a novela está incentivando os adolescentes a engravidarem. Mas não, sabe por quê? Porque teoricamente
geralmente, na novela, no livro, no filme, no Caramba 4, você está vendo uma pessoa. Você não está no controle dela, você só assiste. Então você não tem contato com isso, não é uma escolha sua. A sua escolha, no caso, é ver, mas não é de fazer com que a pessoa sofra. E sabe qual que é o perigo maior disso? Não só dessa lei acabar passando, mas é que você vai abrir precedente que não vai ficar só no videogame, cara. Que já tá acontecendo. Que você pode ter certeza. Vai passar pra filme, vai passar pra livro, vai passar pra revista em quadrinho, entendeu? Isso acontece. A diferença nessa questão é que o filme ele tem uma classificação etária, o órgão responde mais sério porque tem cultura, o órgão que exibe o filme também tem que lidar com exibir filmes brasileiros, tem todo um negócio, né? O cinema brasileiro não vai querer abrir mão de clássicos violentos brasileiros, sabe? Tropa de Elite, pega a Tropa de Elite, cara. Mas nunca que ia poder ia tá sendo tudo enterrado, cara. Sem fazer piadas, mas pega as pornochanchadas. Exatamente, cara. Pornochanchadas são inclusive tidas pelos intelectuais brasileiros como um patrimônio do cinema brasileiro. Agora, o que isso quer dizer de questão de especulação? Inicialmente eu falei do Halo. O que eu queria falar é que só se você for contra, vamos dizer, a violência no geral. O Halo, por exemplo, é um jogo fantasia. Ele é fantasia espacial com tiro, vamos dizer assim. Não, eu posso estar completamente errado no gênero, mas ele é um first person shooter, né? Um tiro em primeira pessoa, o FPS. Sim. Em que você mata alienígenas. Então no multiplayer que você mata pessoas parecidas com você, mas você mata alienígenas basicamente. Ou seja, alguém tem que estar ofendido pela violência ali. Sim. O Halo retrata... O jogo Halo retrata cenas de escravidão. O nosso medo é que alguém ache o contexto pra tudo. Por exemplo, o cara vai virar e falar as tartarugas do Mario. Aí ele pisa nas tartarugas, ele esmaga criaturas. É um herói com um objetivo. A PETA fez isso, né? Falou que o Mario arrancava a pele dos bichos pra fazer não sei o quê. A Nintendo virou e respondeu: olha, não sei se você jogou algum dos nossos jogos, mas a roupa de Tanuki é um item mágico que o Mario pega e dá a roupa. Ele não mata ninguém, não. A roupa de Guaxinim, ele pega uma folha mágica que dá o poder a ele de voar. Mas aí a gente vem com questões, por exemplo, quanto tempo a gente esperou até sair um Mortal Kombat decente? Cara, foram pelo menos esse seria o Mortal Kombat 9, foram pelo menos 6 Mortal Kombat. Nossa. Cara, 6. Foram 2 gerações. Não teve um Mortal Kombat bom no PlayStation 1, não teve no 2, teve agora no 3. E foram amenizando, né, o Mortal Kombat, até que voltou a ser um gênero mais sangrento, né? Pois é, aí você tem que escolher. Eu, quando eu fui comprar, eu comprei nas Americanas o meu Mortal Kombat. O cara pediu minha identidade. Isso aconteceu. Eu tava barbudo, mas ele era obrigado por lei. Ele não falou, que moço com cara de novo, vou perguntar. Não, ele estava cumprindo a obrigação dele. Sim. Por que não pode ser assim? Porque o que isso implica? A gente sabe, não adianta negar, não adianta falar que você vai ficar trancado. Quem aqui nunca viu violência, pornografia ou um videogame meio proibido, ou por violência ou por temática, quando era criança, não estava viva quando era criança? Não, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um projeto de lei, nós 3 aqui. Vamos fazer um projeto de lei proibindo a vinculação de matérias grotescas nos jornais da televisão. Porque, cara, se a intenção desse senhor senador foi estar protegendo os cidadãos do estado dele, brasileiros, porque a lei é nacional, então vamos fazer o seguinte: o que me prova o contrário de uma matéria que mostra 3 traficantes roubando um carro, arrastando um garoto de 8 anos pelo cinto de segurança nas ruas de Botafogo, ou Copacabana, não interessa? O que me indica que esse ato não está promovendo a violência dentro da minha casa? Eu vou pegar um carro e vou fazer a mesma coisa. De que isso não está te dando a ideia de que quando você... Exatamente. Outro dia eu fui cair na besteira de ligar a televisão para ver um telejornal à noite. A primeira matéria de capa: adolescente atropela 17 pessoas. Que absurdo, né, cara? A troco de nada. Então faz o seguinte: já que estão tão preocupados com os costumes brasileiros, então... mas isso é matéria. Isso é simplesmente estão mostrando a violência no Brasil. Isso não é uma pessoa que está controlando. Não interessa, mas não é o que sempre dizem. Eu posso falar com categoria porque eu sou psicólogo. Eu sou psicólogo de formação. Eu não sou moleque. Eu afirmo isso categoricamente, que videogame
atiça ou torna as pessoas mais violentas, porque é uma violência que você tá sendo exposto. Cara, a maior violência que a gente vive hoje em dia, através de telejornal, entendeu? Através de jornais, através de notícias, a própria população, o próprio aspecto da população. Cara, que deixa o God of War no chinelo, vira uma freira, o Kratos. Vale lembrar que todos nós sabemos que o ser humano não é lá flor que se cheire. Ele tem a pulsão de morte. E a gente sabe que enquanto nós curtimos, tem gente que olha um jogo violento e pensa, que foda, vou fazer isso. Qual sim. Aquela coisa do estímulo, né? De estimular a pessoa a fazer. Não adianta virar e falar... Cara, o quantas pessoas aqui não conhecem nomes de armas, podem ser entusiastas, podem nunca matar ninguém na vida, mas por causa de videogame. Presente, professor. Pois é, mas isso é um conhecimento que, entre aspas, é dado como perigoso para uma certa parcela da sociedade. Com certeza, eu saber o nome da bazuca XR300 vai me tornar uma pessoa perigosa. Pois é, agora, o que eles falam não é que eles... isso não vai dar certo. É porque na mão daquele 1% de filhos da puta, isso é uma informação perigosa. Mas eles, como 1% quase nunca faz merda, eles ficam temerosos. Mas esse 1%, Vivaco, ele não aprende essas coisas no videogame, cara. Dando uma pincelada por alto, que eu vejo dessa história toda, assim, você pode gostar ou não, mas eu vou citar aqui o Watchmen, né? Que eles falam, Who Watched the Watchmen? Sim. O Watchmen eram os justiceiros que cuidavam da justiça. Mas quem cuidava dos justiceiros? Exatamente. Beleza. Vamos dizer que isso é pela moral e dos bons costumes. Vamos dizer que eu vou ter um filho e eu não preciso me preocupar porque existe um jogo. E provavelmente ele vai ver um jogo que não é pra idade dele, como todos nós. Talvez algumas pessoas, não os ouvintes e moradores da Cidade Game, sejam perturbados por causa de videogame e por outras coisas, mas o videogame também ajudou a perturbar. Vamos dizer que no mundo utópico o governo decidiu que existe, ou que vende ou não, é certo. Vamos supor que isso é válido, tá? Que beleza, tá mais do que certo, funcionou. Agora, de novo, quem vai definir o que é certo? Vai ter a regulamentação da lei, mas quem vai cuidar desses caras? Quem vai chegar pra eles e falar, você não pode proibir tal coisa porque é um jogo histórico. E o jogo histórico está falando de judeus que morreram mesmo na Segunda Guerra. Esse jogo é aprovado pelo History Channel, por exemplo. Eu sei quem... Isso é uma opinião minha, viu, ouvintes? A opinião do Rodrigo. Eu sei quem vai regulamentar essas leis. Vai ser o mesmo cara que bate palma pra Maria Bethânia ganhar R$1,5 milhão de reais pra manter um blog de poesias, porque acha isso cultural. A mesma pessoa. Cara, devem ter muitos blogs de poesia incríveis no Blogspot que ela nunca se deu o trabalho de procurar, né, cara? Porque aqui, se você não sabe, caso vocês não saibam, ouvintes pixelados, a Maria Bethânia ganhou, acho que foi a Maria Bethânia, acho que foi ela mesmo. Ela ganhou o direito de captar 1 milhão... 1 milhão através de uma lei de incentivo à cultura. A Lei Rouanet. Que chama Lei Rouanet. R$1,5 milhão de reais pra manter um blog pra falar sobre poesia. Você sabe quanto eu gasto pra manter o Cidade Game? R$900 mil que eu tô sabendo, né? Semanais. Então, pessoal, a gente vai continuar com uma parte mais especulativa depois desse bloco de músicas. Agora vamos com um clássico, Vampire Killer do Super Castlevania 4, pedido pelo Guilherme Rafati. E voltamos já já.
E essa foi a Go Straight do Streets of Rage 2, lá do Mega Drive, pedido do Augusto Mesquita. Então, para começar esse nosso bloco mais especulativo, o que a gente acredita que realmente vai acontecer com isso? O que a gente acredita que pode dar errado nessa merda? Além da lei passar, né? Que já é errado, né? O que já é um absurdo, né? Olha, eu da minha opinião de bosta, especulativamente falando, o que não é tão especulativo porque isso já está acontecendo, a população brasileira fecha os olhos para isso, porque aí eu faço uma crítica social, sim. Prefere acompanhar a novela das 8 ou prefere votar no Big Brother. Mas o que vai acontecer é mais ou menos o que o Kodoji trouxe anteriormente. Isso vai começar a se ampliar para outras mídias. Hoje, você já tem algumas leis patéticas, desculpem, mas são patéticas, que tentam, segundo elas, incentivar a cultura brasileira, tentam incentivar a comercialização dentro do Brasil. Uma delas eu posso citar, por exemplo, na minha opinião, que foi aquela lei que fizeram para os canais de TV a cabo. Vai sair uma lei, ou já foi publicada a lei, que dizia que cada canal de TV a cabo deveria ter, no mínimo, 4 produções, não é isso, Vivaco? Alguma coisa, tantos por cento da... 10%, se eu tiver errado, corrijam, por favor. É em torno disso, 4 produções ou 10% de material feito no Brasil. Beleza, ok. É porque é pra melhorar a cultura, porque é pra não sei o que, parará. Só que eles não levaram em conta o custo, não levaram em conta uma série de outros fatores que tornam essa lei, muitas vezes, impraticável pelos canais de televisão. Me escutem bem, eu não tô defendendo canais de televisão TV a cabo, tá? Até porque eles já cobram o suficiente pra gente ter uma opinião bem sincera sobre eles. Mas eu tô falando assim, a maneira arbitrária como ela é feita. Hoje, nos cinemas, já existe uma lei federal que obriga os cinemas a estarem passando, se eu não me engano, são 2 filmes brasileiros no mínimo. Que tem que ter 2 salas reservadas pra filme brasileiro no mínimo. Porra, maneiro, legal, tranquilo, boto maior fé. Eu tenho que incentivar o filme do cinema brasileiro mesmo. Apesar do cinema brasileiro, eu me sinto muito confortável para dizer isso. O cinema brasileiro ser uma grandíssima merda em muitas de suas obras, não passam de apêndices de programas da TV Globo, ou da Rede Bandeirantes, ou do Canal Record, enfim, da TV aberta. E aí eles foram e sancionaram essa lei, publicaram essa lei que obrigasse os cinemas brasileiros a ter esse número mínimo de salas. Ok. Aí eu te pergunto, ouvinte, o que impede o governo federal, esse mesmo governo que ontem proibiu os videogames por serem ofensivos aos bons costumes, ofensivos à lei, à boa aventura brasileira, o que impede esse mesmo governo, o que impede esses mesmos mandatários de promulgarem uma lei que proíba a vinculação de qualquer filme estrangeiro, ou qualquer filme que tenha um mínimo de violência, ou qualquer filme que tenha nudez? E aí? O que impede? Não, você abre um precedente absurdo, cara. Sim. Que chega, eu posso estar falando besteira aqui, que chega a beirar a censura. Sim, mas é a censura própria, Kodoji. Isso não beira a censura. O nome disso é censura. É um absurdo, cara. É um absurdo. As pessoas esqueceram, ou elas querem esquecer, que elas têm o poder do livre-arbítrio. O que eu faço? Eu vou pegar tudo isso que a gente está falando nesses 2 blocos e vou jogar no lixo. Sabe por quê? Porque o que mais me embrutece, o que mais me deixa revoltado numa lei como essa, é tirarem o meu direito de escolha. Eu joguei God of War e achei um jogo chato, sinceramente, e achei um jogo exagerado na sua violência. Vocês sabem o que eu fiz? Eu simplesmente desliguei o videogame. Eu desliguei o videogame, tirei o disco e guardei. E não joguei mais. Porque eu achei um jogo chato. Tu fez o correto. Isso eu vou citar um podcast chamado Péssima Ideia. Um bispo tava ouvindo na rádio e ficou ofendido com o que tinha ouvido na rádio. E o cara do podcast falou muito bem. Ele falou, cara, tem 2 botões no rádio. 2 botões básicos. Um muda de estação, o outro desliga. Por que ele ficou ouvindo o que incomoda? Cara, imagina que você está num lugar... Olha, eu vou falar... É mais ou menos o seguinte... Imagina que você está num quarto e você sabe que aquele quarto tem um cheiro ruim, mas você tem uma casa inteira. O que você pode fazer? Você pode realmente chegar pra dona da casa e falar, olha, aquele quarto está fedido, não volto lá. Ou você vai virar e falar, vou fazer uma passeata para que esse quarto pare de limpar. Ou você pode virar e falar, eu vou avisar outras pessoas que esse quarto está fedido, ao invés de tornar isso uma responsabilidade maior. Exatamente. Agora, o que pode acontecer
fazendo a nossa especulação, sabe? O que no final das contas pode acabar acontecendo para nós, por exemplo? Nós geramos conteúdo. Nós não sabemos a repercussão geral depois da lei, mas nós não comercializamos, certo? A Cidade Gamer não comercializa. Nós não fabricamos, nós não importamos, nós não distribuímos. Quando a gente faz sorteio ou não, ele não está distribuindo vários. A gente sorteia, é um concurso, mas tudo bem. Tá, a Cidade Gamer não é afetada, mas se eu estou fazendo um podcast para que vocês falem de videogame, para que vocês comprem jogos... Gente, se eu quisesse ganhar dinheiro com videogame, eu abri uma loja de videogame. O site é para nós transpormos nossa opinião, nossos gostos. Se algum dia a gente ganhar dinheiro com isso, a gente quer repassar isso de alguma maneira, seja com produto, seja ou o próprio site. Se o podcast ganhar dinheiro um dia, a gente não vai virar e falar, beleza, tá ganhando dinheiro, continua. Não, vamos melhorar sempre que possível. Melhorar o produto para melhorar a opinião de vocês, nesse caso, sobre o mercado. É isso. Agora, se o videogame é ilegal, eu vou me sentir numa rádio pirata. Porque, primeiro, não vai ter artigo. A gente vai estar falando só de jogo que funcionava antes da lei, porque o cara ainda pode ir no camelô comprar. Porque a gente sabe como funciona a coisa ilegal. Eu não tô falando de você ir num traficante na esquina comprar drogas. Não, eu tô falando de você ir comprar um filme pirata. Eu tô falando de você ir comprar um MP3 player de uma marca falsificada. Tudo isso são coisas que violam a lei. Não tô te chamando de criminoso, mas é o que eu tô falando. Se eu vou falar com você, mas tem gente que faz podcast de série que tá passando no exterior e não sei o que. Cara, o problema é deles. Eu tô falando da Cidade Game. Eu digo, como prefeito da Cidade Game, agora o Carlos Eduardo de Lima Vivaco, o nome inteiro, vira pra vocês e fala. Se essa lei passar, me desculpa quem acredita ainda, mas se essa lei passar, eu não vejo motivo algum pra continuar o Cidade Game. Porque vocês não vão poder falar abertamente o que acham dos jogos. Eu talvez consiga os jogos um dia me cadastrando como imprensa, mas vocês não vão poder comprá-los, que vai ser ilegal. E qual o sentido disso, né? Qual o sentido de eu não poder compartilhar? Quando eu boto uma fanart do Metroid lá na fanpage do Facebook, a galera curte e fala que é foda, e eu falo, o prefeito gosta, eu gosto, acho foda, concordo com vocês. Eu fiquei hoje o dia inteiro trocando ideia sobre o Nintendo 3DS no Twitter, cara. Eu comprei um 3DS, que legal, me recomendei jogos e não sei o que. As pessoas podem ser monitoradas por falar desse assunto. Sim. Eu digo isso porque eu trabalho com monitoramento e já trabalhei para órgãos grandes. E as pessoas sabem o que as outras estão falando. Eu monitoro o que as pessoas estão falando de videogame para trazer o melhor possível. Eu nunca vou virar e falar, não, fulano... O cara virou e falou assim, adoro quando falam de temas atuais. Um cara chegou e falou, não tô vendo ninguém falando da lei. Eu falei, o cara nem ouvinte do Cidade Game. Falei, eu vou falar. Não é só por causa do cara, já tava me incomodando. Conversei com o Calaveira, conversei com o Kodoji, e hoje a gente tá aqui com esse programa. Sim, exatamente. É um absurdo. Se fosse uma lei que se preocupasse em enrijecer a lei classificatória, ou, por exemplo, mas se deixasse mais rígida a venda desses jogos, por exemplo, nos sites você tivesse que, sei lá, digitar a tua idade, o que a gente sabe que não significa porcaria nenhuma, ou se a pessoa fosse na loja e para comprar o jogo tivesse que apresentar o documento mostrando a maioridade e tal, não sei o quê. Se ainda fosse uma coisa dessa, a gente até poderia ponderar por outro lado, falar, não, é uma lei que realmente tá querendo, que visa proteger. Não, cara, essa lei, esse projeto de lei, ele tá querendo proibir, ele tá querendo tornar crime o ato de adquirir, consumir, guardar videogame. Que dentro daquela coisa absurda ali. Por exemplo, o Xbox, o Nintendo 3DS, o Wii, o Play 3, ele tem a função parental, né, que eles chamam. Sim. Você vai lá e fala, eu sou um pai e eu não quero que meu filho veja violência. Cara, o seu filho pode navegar em todas as áreas da live. Ele não vai conseguir baixar o demo do Mortal Kombat. Ele não vai conseguir baixar demo de God of War. Ele não vai conseguir, porque não vai nem aparecer pra ele. Digamos que consiga fazer isso no computador. O computador tem controle parental, o cara configura o Steam e o Steam só mostra jogos que sejam Adventure.
mostram jogos assim. Cara, A minha esposa tava outro dia me perguntando sobre isso, Vivaco. A Márcia outro dia virou pra mim e falou assim, Rodrigo, a Manuela é minha filhota. Manuela, quando crescer, como é que é essas coisas de internet e tal? Eu falei pra ela assim, Márcia, existe uma ferramenta muito interessante que se chama controle dos pais. Aí ela não conhecia. Ela falou, o que é isso? Eu falei, você como pai, você coloca uma senha de administrador e você decide o que o teu filho tem acesso ou não. Acabou. Ele não... Ah, ela, mas no computador dá pra fazer isso? Eu falei, dá sim, sem problema nenhum. Internet, você pode deixar a internet liberada para determinados assuntos. Videogame tem controle dos pais. Cara, o Xbox tem uma coisa que eu acho fascinante, que é você definir o tempo que o Xbox pode ficar ligado dentro do controle dos pais. O PlayStation 3 também tem isso. Cara, você não tá... Eu sou um pai que trabalha, eu sou uma mãe que trabalha. Você é uma mãe que trabalha, eu sou um pai que trabalha. Eu não sei definir quanto tempo meu filho vai ficar no videogame. Você já definiu lá a questão... Ele não vai conseguir jogar um jogo de violência no Xbox dele se ele não quiser. Se você não quiser. Você vai definir o tempo. Cara, na hora que o tempo estiver acabando, o Xbox vai lançar um aviso. Faltam tantos minutos. Depois daquilo, o videogame se autodesliga e ele não liga mais. Cara, isso acabou. Pra que você precisa me fazer uma porcaria de uma lei que tá abrindo preceitos, que vai voltar? Tu sabe por que o cara tem que fazer isso? O quê? Porque o cara não tem conhecimento, cara. Porque se ele tivesse conhecimento, ele iria propor uma lei que, beleza, pode até entrar com essa coisa da classificação etária que já existe, ou algo pra melhorar ainda o controle do acesso a conteúdo para, por exemplo, crianças ou enfim, cara, o que fosse, caso ele tivesse o conhecimento. Mas o cara não sabe o que é. Então, pra ele é muito mais fácil ele falar, então, olha só, gente, já que nós somos de uma instituição tal, qualquer ela que fosse, religiosa ou não, isso aqui nos ofende. Isso aqui vai ofender vocês. Vocês vão deixar isso passar? Não, vamos deixar passar. E isso é muito mais fácil você velar isso pra todo mundo do que você pegar, sentar, analisar, trabalhar direitinho e... não, beleza, vamos fazer isso aqui desse jeito bonitinho, porque é mais difícil. Ninguém quer ter trabalho pra esse tipo de coisa, cara. Gente, não considerem isso como um ato terrorista. Eu vou falar um negócio, por exemplo. O Steam, eu não sei, eu não tenho como saber, mas acredito eu que o Steam não é das coisas mais legais do mundo. Eu digo isso porque hoje eu tive uma experiência positiva. Eu vou falar pra vocês, é assustador. Peguei o meu 3DS, não chegou nenhum jogo ainda que eu comprei. E eu falei, mas ele já vem com um cartão de 2 GB, vou entrar na loja. Entrei na loja, só jogos bacanas. Entrei na IGN pra ver reviews. Cara, os jogos da loja só tem a grande maioria de jogo nota 9. Eu falei, cara, que foda, que coisa bacana. Vamos ver o que eu descubro aqui, o que eu acho. Tô lá olhando, falei, vou comprar esse. Primeiro, tá em português do Brasil. Segundo, quando eu fui comprar, apareceu o valor em reais. Terceiro, aparece valor pago e embaixo, valor de impostos. A loja já faz o cálculo da transição. Eu nunca paguei imposto no Brasil, que eu lembre. Eu sei que eu pago para a operadora pela transação, mas não pelo produto, por jogos comprados no Steam. Entre aspas, eu não quero que isso aconteça, jamais. Mas é melhor terminar o Steam do que proibir videogame no Brasil, cara. Sim. Porque falar o Steam, ou então achar uma maneira de regulamentar. Cara, é a mesma coisa que você proibir o futebol. Com que intuito? Porque o futebol, ele incentiva a violência, ele incentiva a formação de quadrilha e ele incentiva a pornografia e a promiscuidade. Aí vocês dois podem perguntar, como assim, Rodrigo? O futebol incentiva a promiscuidade? O Neymar é mais conhecido pelas mulheres com quem ele dorme do que pelo talento dele como futebolista, entendeu? Então, assim, acabou. Proíbe isso, entendeu? Proíbe isso, porque, mas não tá sendo controlado, não interessa, é um ídolo que tá servindo de inspiração para crianças do Brasil inteiro, principalmente de áreas pobres, que é o que esses políticos tantos dizem que se preocupam, que não tem contato com essa violência que a gente tá falando aqui, entendeu? Então não é assim, não é eles virarem e proibirem. Aí você que tá ouvindo sim e tá falando assim, mas esses caras, eles estão falando sobre lei de videogame, é nerd, que videogame é coisa de criança. Não tem problema você que tá ouvindo e tá pensando isso, porque eu tenho certeza que tem alguém ouvindo e pensando isso. Fala o seguinte, você deve... É meu hobby, né? Nem é meu hobby. Pois é. É só o meu hobby e tal. Você não deve precisa gostar... pegar tão a sério. Pois é, você deve gostar de livros, você que tá
tá pensando isso, né? Faz o seguinte, você conhece um livro muito peculiar e muito, assim, pouco famoso, que tá entrando muito modestamente no mercado brasileiro, que se chama As Crônicas de Gelo e Fogo, mais conhecido no Brasil como Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos é uma obra literária que está sendo aclamada no mundo inteiro. Ele fala sobre adolescente de 16 anos sendo estuprada por exércitos inteiros. Cara, faz parte da história, faz parte de um contexto fictício em que está contando a história feudal de um mundo fictício, que é a história feudal, ela é assim. Aí chega um senador que não tem o que fazer e faz o seguinte: estou me sentindo ofendido por esse livro. E ele não se lembra que ele pode simplesmente pegar o livro e fechar. Estou me sentindo ofendido por esse livro. Proíbe a venda. Proíbe a venda. Acabou. Guerra dos Tronos. Acabou a Batalha do Apocalipse. Acabou tudo. Acabou tudo. Batalha do Apocalipse, ele descreve direitinho um cara queimado vivo. É violência. Acabou. GTA, a sigla do GTA quer dizer Grand Theft Auto. É o tipo de crime, assim como o pessoal fala latrocínio, roubo seguido de homicídio. Roubo de carro. Roubo de carro, como os americanos chamam. O nome já diz que é errado. Você botar a criança pra jogar, não me importa que você jogou com 10 anos. Você hoje sabe que é errado. Talvez isso te formou uma pessoa melhor. Mas o problema disso é que toda lei implica em algumas outras coisas. Tem a questão do cúmplice, que dizem que é aquela pessoa que não fez nada pra impedir. Gente, isso é uma especulação. Eu espero, como eu já falei, estar 100% errado esse podcast inteiro. E assim, se daqui a um mês todo mundo começar a me encher o saco no Twitter quando estava errado, eu vou falar, estou errado com orgulho. Se eu estiver completamente errado, com muito orgulho, eu só vou dizer um negócio. Você sabe que eu estou falando, é uma especulação 100% torcendo para estar errado. Mas você sabe que para dar merda e alguém acusar quem te comprou o jogo de cúmplice, porque... Nossa senhora, cara. Cara, pra dar... Eu tô falando, prova do crime vai ser nota fiscal da Saraiva. Sim. Cara, é pra causar terror mesmo. Se essa lei passar, pode acontecer. Eu posso estar errado, até se a lei passar. Eu posso estar errado nesse aspecto. Mas vamos pensar comigo. É ilegal comprar jogos. Seu pai comprou o jogo, deu pra você. Você não deveria estar jogando. Seu pai não deveria ter comprado. Temos duas pessoas envolvidas em algo que viola uma lei. Cara, isso aí que você tá dizendo, Vivaco, é importantíssimo pra gente discutir sobre isso só um pouquinho. Porque quem dá acesso aos filhos pra esse material são os pais. Seja por omissão ou seja por ação direta. Você, quando foi comprar o Mortal Kombat, você teve que apresentar sua identidade. Então, isso quer dizer que um adolescente não vai conseguir, ou uma criança não vai conseguir comprar Mortal Kombat. Se a criança tem contato com Mortal Kombat, quem é que comprou? Pois é, quem é que comprou pirata? Fala, filho, escolhe 5 jogos piratas aí na prateleira do... Pois é. Agora, por que um cara desse, por que um senador desse, um senhor senador desse, não faz um projeto de lei em que na frente de cada videogame esteja um pequeno encarte falando sobre o que contém naquele videogame, o que você vai ver e a faixa indicativa? Por que não faz isso? Porque os pais, eles são tão tapados muitas vezes que eles não conseguem virar a caixa pra trás, né? Tá lá atrás, tá lá, faixa indicativa, este jogo contém cenas de sexo, violência, nudez, coisas desse tipo, ou não, é um jogo livre para toda a família. Então faz um encartezinho na frente, entendeu? Faz um encartezinho, nem que seja pequeno, mas que a pessoa possa levantar e ler. Não, para que você possa ter o teu direito de escolha. É isso que a gente tá falando. É isso que é dessa tecla que a gente tá batendo. É no direito de escolha e na responsabilidade social de cada um de vocês que estão ouvindo esse programa. A outra coisa que a gente queria falar é por que essa notícia ganhou ênfase. Ela foi publicada em 2 grandes sites, o Nintendo Blast e no Jovem Nerd, até por onde eu procurei. Eu não publiquei porque eu não recebi o material, então assim, eu não vou copiar material produzido de outros sites. E aparentemente o Moacir Alves, da AC Games, o cara do Jogo Justo, pra vocês não conhecem, o cara que lutou por imposto mais baixo e tal, recebeu um telefonema de um amigo de Brasília, que é a pessoa que tem sido o contato dele em muitas das coisas que ele tá fazendo para aprovação de lei, de aprovação de projeto, até apresentação de projeto. Muita coisa que ele fez foi só apresentada, não foi aprovada. E falou que essa lei tem grande chance de passar. Vai ter um link aí no post para você ler na íntegra a carta que a AC Games, é a Associação Comercial, Industrial e Cultural de Games do Brasil, que ela escreveu. É uma carta aberta, todos podem ler. Eu peço a todos que divulguem. Inclusive, eu sei que esses sites não precisam de divulgação, mas vai que precisa. Por favor, divulguem o link, curta no Facebook o link depois que vocês entrarem, porque é muito importante que o máximo de pessoas leiam isso. Mesmo que seja para caso essa lei louca seja aprovada, nós sabermos contra o que lutar, tá? Gente, eu sei que foi um tema bem denso, bem pesado.
A gente vai dar uma encerrada agora, tocando 2 músicas seguidas. Prometo que a música não é triste, prometo que a música é boa. Tem que ser, né, cara? Não, tem que ser. Não, mas a gente tá levantando uma discussão. Isso aqui não é um... Não, o pessoal sabe, as músicas aqui, elas não são pra quebrar o ritmo. São só pra galera dar uma respirada. É agora que... na hora que começa a tocar a música, que o cara que tá ouvindo isso no almoço levanta pra pagar a conta no restaurante, pra não perder nada. É uma boa maneira da gente dar um negócio e interagir pela nossa fanpage, né? Você já sabe, se quiser falar com a gente, bota a sua opinião, comenta no Facebook. Eu prefiro que vocês comentem no Facebook, porque quem gostar do comentário vai clicar curtir e o comentário vai se espalhar para outras pessoas, e quanto mais gente vê o que você escreveu sobre isso, mais chance a gente tem. Queria agradecer aqui o nosso pipoqueiro da Cidade Game, nosso nervoso, o nosso querido Manuel Calaveira, o nosso querido Jurassicaster. O prazer é todo meu aqui. E agradeço muito por terem me convidado para participar da discussão, que foi muito maneiro. Isso, e ele que voltou com produtos novos no Distrito da Luz Vermelha, já viu o catálogo de DSTs nova, tá incrível. Tudo coisa de altíssima qualidade, meu querido. Tudo, pois é, eu ouvi falar de uma tal de Nerdcon, é isso? A gente, mais detalhes depois? Olha só, olha aí. Mais detalhes estão por vir, exatamente. A Nerdcon. Fiquem ligados aí na nossa fanpage, que teremos mais detalhes aí na nossa fanpage e no nosso perfil do Twitter, né? Isso mesmo, isso mesmo. Aí, e vamos agora, para encerrar esse bloco, nós não voltamos, não tem extra, você sabe, acabou a música, acabou o cast. Um abraço pixelado para vocês e vamos ficar primeiro com o tema principal do jogo Ghost Trick. Jogaço, inicialmente lançado para o Nintendo DS, agora disponível na plataforma iOS. E para encerrar, uma música que é do coração de muita gente, muita gente. Se você não tem essa música no coração, eu acho que você não tem coração. É Corraine, tô brincando. E por último vai tocar Chrono Trigger, o tema do Frog, tá? O tema do Ghost Trick foi pedido pelo Leonardo Sanches e o tema do Frog foi pedido pelo Daniel Lopes. Um abraço pixelado, nos vemos semana que vem aqui na Cidade Gamer.